A cada dia mais a gente consegue hoje entender que as coisas mais simples são um grande milagre, né? Cada dia que o sol brilha sobre a nossa cabeça é um grande milagre, amém? Você acredita nisso? Você pode dar graças a Deus por isso? Quantas pessoas a cada dia não tem mais essa oportunidade, né? Quantas pessoas a cada dia não tem mais a oportunidade de respirar o ar que nós respiramos, né? Mas Deus tem nos mostrado que em todas as coisas Ele faz milagres em nossas vidas, não é verdade? Você pode se alegrar com isso? Você pode glorificar, exaltar o nosso Deus. Abre seu coração, abre a sua boca. Começa a agradecer, que seja um momento agora de gratidão, que você possa exaltar ao nome do Senhor com palavras, exaltar ao nome do Senhor com aleluia, com glória a Deus, porque Ele tem sido bom para conosco, tem sido bom para comigo, para com a sua família, para com essa igreja, para com a minha família, e Ele tem cuidado de nós. E Ele tem feito milagres em nossas vidas, porque cada batida do nosso coração Ele acompanha, mesmo enquanto dormirmos, enquanto nós estamos dormindo, Ele está zelando pelas nossas vidas. Obrigado, Jesus. Santo, santo és o teu nome, ó Pai. Estamos aqui porque nada temos além de ti, ó Pai. Estamos aqui nessa manhã porque nós precisamos render glórias ao seu nome. E não poupe a sua voz, não poupe esse momento, não poupe seu tempo. Dê glórias a Deus, exalte o nome dele, porque ele é santo, poderoso e digno de toda honra e toda glória, ó Pai. Nós agradecemos por esta manhã, que nós podemos estar diante de Ti, que nós podemos ter a Sua palavra. Te agradeço por cada um que está diante de mim aqui agora, cada um que está ouvindo a minha voz agora e esta palavra. Eu te agradeço e te louvo, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor tem nos feito privilegiado por conhecer o Seu amor, a Sua graça, o Teu santo nome, ó Pai. E que a Sua palavra possa falar conosco de maneira especial, ó Pai. Porque estamos aqui porque precisamos de ouvir o Senhor, ó Pai. Porque sei que o Senhor já ministrou através do louvor. Seu Espírito Santo é quem falou conosco, ó Pai. E é o Seu Espírito Santo quem fala através da Sua palavra, ó Pai. Porque esta mensagem não tem nada de nós. É tudo sobre você, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e te glorificamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e se alegra com isso, diga aleluia. Glórias a Deus. Gostaria de ler uma passagem que está em Marcos capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. É um pouco longa a leitura, mas é uma passagem que Deus mostra muitas coisas especiais para nós, né? E a palavra de Deus diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Este homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, e ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz:
O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência para que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se Jesus, viram o endemoniado que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos e começaram a pedir com insistência para que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes era possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Amém? Glórias a Deus. Pode tomar o seu lugar, mas glorifica a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, estamos nessa campanha, né? 40 dias de milagres, né? E nesses dias, orando a respeito disso, Deus me trazia essa mensagem, né? Essa mensagem, ela falava comigo sobre a obra que Deus tem em nós e através de nós. Então aqui, nós começamos vendo dos versos 1 ao 5, né? Como fala dessa pessoa, deste homem, que ele era perturbador, que ele era violento, né? Em Lucas, a Bíblia fala também que ele andava nu. Aqui nesse texto fala, né, que eles vestiram ele, porque em Lucas também relata que ele andava nu. Então ele era uma pessoa imoral, uma pessoa violenta, uma pessoa que trazia medo para aquela região, uma pessoa que provavelmente era um criminoso, né? Cometia crimes, porque eles tentavam prendê-lo com cadeias, com grilhões, e ele despedaçava, que falava, né? Uma pessoa que trazia medo para toda aquela região. Talvez ele era também um estuprador, porque a Bíblia fala que quando alguém expunha a nudez de outro, ou revelava a sua nudez, muitas vezes a Bíblia relacionava a crimes sexuais. Então olha que terrível que era a atuação daquele homem ali. Esses dias tinha um indivíduo aí, né, que estava trazendo medo a todo o Brasil, né? Daqui a pouco chegava uma fotinha no celular, né? Fulano entrou no grupo. Estava aterrorizando o país todo, um homem. E aqui
Essa passagem tem tanta importância, chamou tanta atenção dos discípulos, que em 3 evangelhos ela foi citada, né? Marcos falou sobre, Mateus falou sobre essa passagem, Lucas falou sobre essa passagem. Olha só que Jesus deixou a multidão de um lado e atravessou de barco só para se encontrar com este homem. Porque nessa passagem a gente vê que foi a única coisa que Jesus fez ali, foi ter com aquele homem. Será que esse também aí, que a gente viu notícia esses dias, será que Jesus se importava com ele também? Será? Será que Jesus se importa até com aqueles tantos que a gente ouve, né? Aqueles que maltratam crianças, matam crianças, aqueles que jogam crianças de cima dos prédios, tantos crimes bárbaros que a gente vê no nosso país. Será que essas pessoas todas, Deus tem propósito na vida delas? Será que nós temos que também buscar falar de Jesus para essas pessoas? A pastora leu algumas vezes, né, já em mais de uma mensagem por esses dias, por esses meses, a respeito de Mateus capítulo 25, né, que Jesus dizia assim: eu estive preso e você não me visitou. Eu estive enfermo e você não me visitou, né? Eu estive sem roupa e não me vestiste. E aqui Jesus, ele dá o próprio exemplo disso que ele estava falando, né? E muitas vezes a gente vê pessoas na igreja, né, que Deus levanta para cuidar e investir na vida dessas pessoas, né? Talvez enquanto eu falo, você está lembrando de alguém que parece um caso perdido, parece que nunca vai acontecer na vida dele, mas às vezes eu vejo pessoas que continuam orando, continuam investindo naquela vida até o fim. É um ministério que Jesus coloca na mão de algumas pessoas, né? Talvez por ser da família, talvez por ser uma pessoa que eles não se conformam de ver assim, né? Talvez você está se lembrando de alguém assim, talvez alguém veio na sua cabeça. E Jesus, ele nos mostra que também a palavra tem que ser pregada para eles. Tem uma pessoa que era um ator famoso de novela, que estuprou e matou a sua companheira de novela nos anos 90, né? Ele ficou muito tempo preso, e quando ele saiu algumas notícias que ele havia se convertido na prisão, que ele estava até pregando a palavra, né? Mas a mãe daquela atriz, e é normal isso, né? É normal que ela carregue raiva, ódio daquele homem, né? Porque acabou com a família dela. Mas ela colocava mensagens e falava: não é possível, é um dia triste para mim porque este homem está solto. Mas eu estou falando disso porque muitas vezes nós não aceitamos mais essas pessoas na sociedade. Muita gente está muito feliz por causa deste que morreu essa semana. É muito melhor que essas pessoas sejam retiradas da sociedade do que tratar dessas pessoas, né? E Jesus, ele sempre investiu, muitas vezes nos piores, né? Nos piores. Aqui nós vemos o caso deste homem, mas lembra da samaritana? Quando a gente lê, parece que era a pior pessoa daquela cidade. Lembra do Zaqueu? Zaqueu, as pessoas até questionaram Jesus: você vai entrar na casa desse homem? Jesus, ele ia até essas pessoas, transformava a vida delas e usava eles de forma extraordinária, amém? Esse é o nosso Deus. Então a gente vê aqui que Jesus,
ele visita os excluídos, ele visita os desprezados. Em seguida, do verso 6 ao verso 9, a gente vê que o que acontece quando Jesus chega naquele lugar e aquele endemoniado vê a Jesus, né? A gente vê que ele vem correndo e se prostra diante de Jesus. Outros, em Lucas, em Mateus também fala que ele prostrou-se e adorou a Jesus. Os demônios reconheceram a autoridade e a glória de Jesus. Até os demônios adoram a Jesus e reconhecem a glória dele, né? Ao contrário, a gente viu que quando o povo da cidade chegou, eles disseram para Jesus: se retire daqui. Que coisa, né? Os demônios adoraram a Jesus e o povo pediu para Jesus se retirar dali. Não reconheceram a autoridade de Jesus, não reconheceram a glória de Jesus, mesmo pelo milagre que ele realizou na vida daquele homem. E a gente vê aqui que aquela cidade, ela tinha aquela maldição, tinha aqueles demônios. Por quê? Porque não sabiam reconhecer a autoridade, não respeitavam as autoridades. E muitas vezes a gente vê que nós agimos dessa forma, né? Não respeitamos as autoridades. A Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus e deve ser respeitada. Hoje a gente vê cada vez menos as crianças, os jovens com dificuldade para respeitar a autoridade dos pais. Talvez pelo exemplo nosso mesmo, né? Dos próprios pais. Às vezes não reconhecemos a autoridade da polícia, a autoridade dos governos, a autoridade dos pastores. A Bíblia fala a respeito de respeitar as autoridades. E quando a gente faz o que a Bíblia manda, tem bênçãos, tem promessas para a nossa vida. Mas aquele que não respeita a palavra de Deus, não respeita as autoridades, pelo contrário, vem maldições sobre a vida deles. Aqueles demônios estavam ali e a postura do povo mostrava essa situação. E o que acontece? Muitas vezes nós fazemos isso porque as nossas autoridades, as autoridades humanas, são corruptíveis, né? E aí a gente acha que pelo direito, a gente acaba tendo o direito de não respeitar, de transgredir. E aí eu me lembro que Davi tinha uma autoridade sobre ele, que era Saul, que ainda era rei. Davi já sabia que ele tinha sido ungido rei, ele seria o próximo rei, mas enquanto Saul ainda era rei, Davi respeitava a autoridade de Saul. Saul buscava matar Davi, perseguia Davi, e Davi mesmo assim, quando teve Saul dormindo na sua frente, Davi com uma espada na mão, aí teve uma pessoa que falou: não, Davi, você não precisa fazer nada, eu mato ele. Eu mato ele, você não vai fazer nada. Aí ele deu um conselho para seu amigo, né? Ele disse: existe alguém que tocou no ungido do Senhor e saiu ileso? Por quê? Porque quem obedece a palavra, obedece os mandamentos que Deus deixou para nós, ele além de seguir, além de praticar, ele ainda abençoa as pessoas. Ainda aconselha aqueles que estão à sua volta para que sejam abençoadas. Nós temos que trazer bons conselhos, em vez de se preocupar em seguir a multidão, em fazer o que a multidão faz, a gente tem que orar em favor dessas questões. A Bíblia fala que nós temos que orar pelas nossas autoridades, ore pelo seu pastor, ore pelos governos, ore pelas autoridades da justiça. Nós podemos abençoar, amém? Nós podemos ser participativo também
com as nossas atitudes no nosso dia a dia, dar exemplo, fazer as coisas direito, assim como Jesus, quando pediram para ele pagar imposto, ele pagou o imposto. Jesus, ele nunca transgrediu leis, ele deu exemplo em todas as coisas, e ele nunca se preocupou com o que poderia acontecer, mesmo sabendo que aquelas pessoas, aqueles governos que eram corruptos, iriam matá-lo. Ele nunca se preocupou, porque a nossa vida está sempre nas mãos de Deus, amém? Tudo que Deus permitir é porque é da vontade dEle, amém? E aí o que acontece? O nosso Deus, que é incorruptível, Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Ele é digno de ser louvado e glorificado, amém? Não podemos poupar as nossas vidas, a nossa boca, os nossos lábios, para adorar, glorificar e honrar o nosso Deus com o nosso testemunho, com a nossa boca. E aí o que acontece a partir do verso 10, né? Jesus ordenou aquela legião de demônios que saísse daquele homem. Naquela época, legião era o nome que davam ao exército romano, né? Alguns pelotões do exército romano era chamado de legião, e uma legião era composto por cerca de 6.000 soldados. 6.000 soldados de elite, arqueiros, cavaleiros, homens de qualidade. Então, uma legião aqui simboliza que havia pelo menos 6.000 demônios na vida daquele homem. Olha a situação que ele se encontrava, né? E aí o que aqueles demônios pediram, né? Jesus, deixa-nos entrar naqueles porcos. Havia uma manada ali de 2.000 porcos, e eles pediram, deixa entrar naqueles porcos. E eles entraram nos porcos, e aqueles porcos caíram precipício abaixo, endemoniados no mar, e morreram. Amém? Poxa, aqui acho que Jesus cometeu um erro, né? Em permitir que o demônio fizesse o que eles quisessem. Afinal, Deus escreve por linhas tortas, né? Escreve certo por linhas tortas, não é verdade? Às vezes ele comete alguns equívocos, afinal ele foi expulso dali, né? Ele poderia ficar mais tempo ali e falar para outras pessoas a sua mensagem, mas ele errou, ele deixou os demônios fazer o que eles queriam, e aí ele foi expulso dali, cometeu um equívoco, né? Jesus nunca erra, amém? Jesus nunca comete equívoco em nossas vidas, amém? Pode confiar. Se Jesus permite alguma coisa que parece ruim na nossa vida, ou que nós não queremos, é porque Ele tem alguma coisa maior para fazer. E aí o que acontece? Aqueles porcos, estima-se hoje, né? Que valia cerca de R$500 milhão, aqueles porcos. Olha o prejuízo. Aqueles porcos ali, eles representavam a economia daquela cidade, representava talvez o principal meio de vida daquela cidade, mas tinha um problema ali. Naquela época o porco era um animal imundo. A principal atividade daquela cidade era baseada num animal imundo. Talvez era uma atividade corrupta, talvez era uma atividade que não agradava a Deus. Então Jesus teve um propósito para acabar com aquilo naquela cidade. Porque Jesus, ele chega no lugar e ele não queria somente libertar aquele homem, ele queria fazer uma obra completa naquela cidade, amém?
Quando Jesus ele chega na nossa vida, Ele quer fazer uma obra completa na nossa vida. Ele quer mudar tudo, Ele quer que nós possamos viver algo melhor. Com certeza, tirando aquele mal, o propósito de Jesus é que eles pudessem viver coisas novas, coisas melhores, algo abençoado por Deus na vida deles. Talvez Deus feche uma porta para nós, mas porque aquilo traria problemas, traria situações que nós seríamos lesados espiritualmente, talvez moralmente. Se Deus fechar uma porta, pode ter certeza, se você crê em Deus, se Jesus está nesse negócio, se Jesus é quem cuida da sua vida, Ele vai sempre preparar algo melhor para a sua vida, amém? Então não se preocupe. Não se preocupe quando acontecer alguma coisa, quando acontecer problemas, quando parecer que os demônios estão fazendo o que eles querem. E aí o que acontece? Então aquele povo vem e vê aquele homem sentado, vestido, conversando perfeitamente, e fala aqui que eles tiveram medo, que eles ficaram admirados de ver aquilo, e obviamente eles perceberam que Deus estava agindo ali. Porém, eles disseram para Jesus, vai embora daqui, saia daqui, por causa dos porcos. Então o que a gente vê aqui? Eles ficaram admirados, eles ficaram felizes, porque eles estavam livre da perturbação, eles estavam livres da violência. Jesus tinha tirado aquela angústia, aquele medo que assolava aquela cidade. Jesus tinha curado a vida daquele homem. Mas aí eles pediram que Jesus saísse dali. Por quê? Porque Jesus, nós queremos que o Senhor nos cure, queremos que o Senhor tire o medo, tire a perturbação, mas não mexe aqui no meu pecado, não mexe na minha finança, não mexe nas minhas coisas eu cuido. Eu quero que Jesus só traga cura, libertação, mas tem certas coisas que eu quero cuidar. Eu quero continuar no meu pecado. Aqui era o recado daquele povo, Eles queriam continuar a vida corrupta, ele queria continuar aquela vida que eles estavam vivendo, queria continuar tendo aquele dinheiro, não importa se era corrupto ou não, e muitas vezes é assim que nós agimos, Então essa palavra vem nos revelar que a gente tem que buscar a santidade, que a gente tem que buscar, é o principal que Jesus vem nos oferecer. Porque Jesus passa pelas nossas vidas e Ele faz tantas coisas, mas a coisa principal é a salvação. Jesus, Ele fazia milagres, Ele fazia curas, Jesus, Ele trazia libertação, trazia prosperidade, em tudo Deus atuava. Mas Ele tinha um propósito principal, Ele tinha uma coisa fundamental que deveria ser feito, o mais importante que Ele queria fazer. E aí, no verso 18 ao 20, a gente vê o principal fundamento que Jesus trabalhava. A gente vê que é aquele que foi liberto, Vamos até ler novamente aqui, do verso 18 ao 20, diz que quando Jesus estava entrando no barco, aquele que estava possuído antes, ele pediu para entrar com Jesus no barco, que Jesus deixasse ele ficar com Jesus. Mas Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para casa, para os seus parentes, conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis
tudo que Jesus tinha feito e todos se admiravam. Amém? Aquele que foi liberto queria ficar com Jesus, mas Jesus ele faz uma obra na vida daquele homem para que ele fosse um instrumento para libertar aquelas cidades, porque Decápolis significa uma região de 10 cidades. Jesus queria que ele mostrasse o testemunho dele em Decápolis. Mas veja bem, Jesus disse: fique, mas para ter um comportamento diferente a partir daquele momento. Não era mais para ele voltar para os túmulos, não era mais para ele ficar nu, não era mais para ele ficar fazendo as coisas que ele fazia. Era para ele ficar, mas agora dar testemunho do que Deus fez na vida deles, amém? Deus nos liberta, nos transforma, mas nós temos que ir e dar testemunho na nossa sociedade, aonde nós convivemos, mas não é voltar para a festa da família. Jesus falou que eu tenho que continuar lá, mas aí você volta para lá e continua bebendo lá com o povo, fazendo tudo que fazia antes. Não, agora é a hora de você mostrar que você mudou, que a sua vida mudou, o que Deus está fazendo na sua vida, e levar testemunho de Jesus para essas pessoas, e fazer com que Jesus seja conhecido por essas pessoas. E aí a gente vê em Marcos 7,31, que diz assim: de novo Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Neste momento Jesus estava voltando para Decápolis, 2 anos e meio depois, porque haveria ali a segunda multiplicação dos pães. E aí diz assim em Marcos 8:8: comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos, eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Olha só, quando Jesus voltou para Decápolis, 2 anos e meio depois, havia ali aproximadamente 10.000 pessoas para ouvir a sua palavra. Porque aqui fala 4.000 homens, mas se você pegar os homens e os que não eram contados, mulheres, crianças, deveria ter em torno de 10.000 pessoas ali para ouvir a palavra de Deus. Por causa do testemunho daquele homem, a maior obra que Jesus fez naquele lugar foi através da vida daquele homem, que era um excluído, que era um endemoniado, que era uma pessoa rejeitada, mas Jesus, ele nos restaura para, através de nós, fazer a sua obra, amém? Como ele diz em João 14:12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aleluia! Jesus, como eu já disse, ele curava, ele libertava, ele prospera, mas o objetivo principal dele está em Mateus 28:19, que diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? O principal objetivo de tudo é sempre levar a salvação, conduzir a vida eterna. Muitas vezes a gente fala: eu queria fazer obras maiores que Jesus, igual fala na Bíblia, mas a obra maior que Jesus tem é levar o Evangelho,
é você levar Jesus aonde você estiver. Aonde você estiver, Jesus tem que ser conhecido. Aonde você estiver, você tem que estar levando essa palavra, essa mensagem. Até aquele que era o pior pôde fazer isso. Então eu e você estamos até um passo à frente, você crê? Temos que usar o nosso potencial. No governo anterior eu cheguei a trabalhar com o prefeito lá no gabinete dele, né? E aí ele me levou para lá para que ele queria que eu cuidasse das questões de tecnologia lá do gabinete dele, algumas coisas de alguns departamentos, e eu fiquei um tempo lá. Mas aí o que acontecia? Sempre que eu tinha oportunidade, eu falava: prefeito, nós não podemos fazer uma oração dentro do seu gabinete, convida aí as secretárias, o pessoal, a gente não pode orar aqui dentro? Ele falava: pode, vamos orar e tal. E a gente ia, orava, lia um texto bíblico, às vezes lá na secretaria com as secretárias eu fazia isso. E aí quando foi essa semana, uma das secretárias de lá me mandou mensagem, falou: ora para minha mãe está muito doente, ela estava fazendo um tratamento e o tratamento não deu em nada, ela vai ter que começar outro tratamento desde o zero, mas agora ela está muito fraca, eu não sei o que vai acontecer. Aí o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem para a pastora Vânia, que eu estava fazendo um trabalho, eu falei: pastora, grava uma mensagem de uma oração que eu vou mandar para ela, para a mãe dela. Aí a pastora Vânia gravou e eu mandei. Olha só, né? Aqui o texto fala em João 14:12 que quem crê em Jesus fará obras maiores. E ali eu tive fé. Olha só, ela teve fé, que ela me pediu uma oração. Eu tive fé, que eu acreditei, se a gente mandasse uma oração, como era uma mulher, eu preferi pedir para a pastora gravar. Eu tive fé. A pastora teve fé que aquela oração ia fazer um milagre. E ela teve fé de mandar a oração para a mãe dela. Então, o que aconteceu? Passou cerca de 1 hora, pouco tempo depois, ela mandou uma mensagem: você não vai acreditar. Ela, nem com a ajuda a gente conseguia levar ela para o banheiro. Quando eu mandei a oração, ela levantou da cama e foi para o banheiro sozinha, voltou para a cama sozinha. E eu tenho certeza que Deus abençoou através dessa oração. Está aqui no meu celular, ela falou desse jeito. Eu tenho certeza que Deus a visitou através dessa oração. Olha só que coisa simples. Talvez alguém te fale um problema e na hora você não pensa. Às vezes você fala: é verdade, está difícil. Mas você pode dizer: não, deixa eu orar por você. Deus pode mudar a sua vida. Deus mudou a minha vida. Talvez se você talvez tiver vergonha, liga para a pastora, liga para mim, manda uma mensagem, fala: grava uma oração para um parente meu. Você está levando Jesus, você está levando o seu testemunho. Você percebeu que nesse milagre que aconteceu nessa cidade, a coisa mais importante e mais forte foi o testemunho daquele homem. Jesus esteve ali pessoalmente, mas a maior obra dele foi através do testemunho daquele homem. Então, o seu testemunho é a coisa mais poderosa para transformar vidas. É você que Jesus quer usar, amém? Porque Ele é digno de toda honra e toda glória, mas Ele não abre mão de habitar na sua vida. Fique de pé, que você possa fechar seus olhos e crer nessa palavra agora. Nós estamos em 40 dias de milagres, e que você possa agora começar a colocar em oração neste momento. Abra sua boca e comece a orar agora.
Começa a apresentar os projetos que você tem colocado diante de Deus nessa semana. Começa a colocar diante de Deus as pessoas que você sabe que estão sofrendo. Jesus, em todas as causas, Ele pode agir. Jesus, Ele pode trazer cura, libertação, prosperidade. Ele pode trazer salvação para aquele que está perdido. Então, não poupe a sua voz em clamar agora. Você que está ouvindo essa mensagem, abra sua boca agora, feche seus olhos, comece a clamar ao Senhor. Santo Deus e poderoso Pai, nós te louvamos pela sua palavra, nós te louvamos que em toda a sua glória, o Senhor não nos esquece de nós, ó Pai. Por mais excluído, por mais insignificante que cada um de nós somos, ó Pai, porque nós somos pó da terra, por mais que nós temos pecado, por mais que nós falhamos, por mais que nós temos medo, por mais que nós fazemos coisas ruins, coisas más, o Senhor se importa conosco, o Senhor quer salvar a todos. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja visitando cada um dos nossos pedidos, da nossa oração, que o Senhor possa estar usando a nossa vida como um instrumento, que o Senhor possa estar usando a nossa vida para levar a sua presença, a sua palavra, onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja com alguma pessoa, Pai, que não conhece o seu nome, que não conhece a sua palavra, nos dá sabedoria para levar essa mensagem, ó Pai, em nome de Jesus, que milagres aconteçam e flua através dos seus filhos, através da igreja, que o Senhor esteja manifestando através de cura, que o Senhor esteja manifestando através de salvação, de libertação, de prosperidade, mas que tudo que aconteça na nossa vida seja para a honra e para a glória do Senhor Jesus, ó Pai. Visita o nosso coração, ó Pai. Nos ajuda a aceitar a sua palavra, nos ajuda a vencer o pecado, ó Pai, em nome de Jesus. Se tem algo ainda que prende cada um de nós, se tem algo que ainda nos faz pecar, ó Pai, que nos faz mandar a sua presença embora e nos faz preferir as coisas corruptíveis, ó Pai, tira esse sentimento de nós, ó Pai, que nós possamos reconhecer a sua glória, que nós possamos reconhecer o seu nome que é sobre todo nome, ó Pai. Limpa a nossa vida, livra-nos de todo mal, tira todo o pecado, nos dá domínio próprio, nos dá fortalecimento, abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver e ser livres de todo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós temos orado todos os dias às 10 da noite, você é nosso convidado. De repente você não pode orar às 10 da noite, escolha outro horário, não tem problema. O que importa é que você esteja participando desses dias de oração, desses dias de milagre, e eu creio que Ele estará operando na minha vida, na sua vida, nos livrando de todo o mal, em nome de Jesus, amém?